Bom dia! Continuando a leitura com a interpretação do livro de Apocalipse, capítulo 10. Então vi um outro anjo poderoso descendo do céu, rodeado por uma nuvem e com um arco-íris sobre a cabeça. O rosto dele brilhava como o sol e os pés samejavam como fogo. E segurava na mão um livrinho aberto. Ele pôs o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. E deu um grande brado, como o rugido de um leão. E os 7 trovões falaram. Eu estava para escrever o que os trovões disseram, quando uma voz do céu me chamou. Guarde o que disseram. As palavras deles não devem ser reveladas. Então João, ele viu este anjo. E este anjo estava com um livrinho pequenininho na mão. Então esse significa um interlúdio entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. Este livrinho pequenininho é a Bíblia. Esse livrinho que o anjo estava com ele na mão é a Bíblia. E o anjo colocou o pé direito sobre o mar e esquerdo sobre a terra. Então aqui dá o entendimento correto que a mensagem que está na Bíblia mostra o destino do mundo e o destino do homem. Que o homem não está dando atenção àquilo que está na palavra de Deus. Você pode observar que irá ser feitos julgamentos. Julgamentos que eu não sei, que você não sabe. Todos nós iremos para a balança do juízo de Deus. Todos nós. Você vê que para João aí não foi dado autorização para ele dizer o que havia acontecido, o que os trovões estavam falando. Então Deus falou para ele: guarde o que os trovões falaram. Então tem momentos na vida da gente que nós precisamos calar e deixar Deus agir. Que tem mistério que só quem sabe é Deus. Nem Jesus Cristo sabe. No versículo 4, eu estava para escrever o que os trovões disseram, quando uma voz do céu me chamou. Guarde o que disseram. As palavras deles não devem ser reveladas. Tá vendo aí? Então o anjo poderoso que estava sobre o mar e a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou o céu e tudo que nele existe, e a terra e tudo que nele existe, e o mar e tudo que nele exista, que não haveria mais demora,
mas que, quando o sétimo anjo tocasse sua trombeta, então se cumpriria o plano de Deus, o mistério que foi anunciado pelos seus servos, os profetas. Então Deus envia os profetas para trazer o evangelho de Jesus. Mas tem coisas que nem a Jesus Cristo ainda foi revelada. Que somente neste dia é que irá ser revelada a Jesus e Jesus irá se revelar a nós. Versículo 8. Nisto a voz do céu falou novamente comigo, quer dizer, com João. Estava falando ali com João. Vá receber o livro aberto do anjo poderoso que está ali sobre o mar e a terra. Por isso, eu me aproximei do anjo e pedi-lhe que me desse o livrinho, pois não tomei-o. E o comam. Por isso eu me aproximei do anjo e pedi-lhe que me desse o livrinho, pois não tomei-o. E comam, disse ele. No princípio terá o sabor de mel, mas quando o engolir, se tornará amargo em seu estômago. Assim eu o recebi da mão dele e comi. E tal como ele tinha falado, era doce na minha boca, mas se tornou amargo no meu estômago quando o engoli. Então ele me disse: você deve profetizar de novo a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então você veja bem que foi dada uma ordem a João, que o João fosse até o anjo, que se aproximasse dele e que recebesse o livrinho. Então João diz aqui que se aproximou dele e pediu o livrinho. Meu amado, minha amada, vai ter época que nós vamos desejar ter a Bíblia nas mãos e nós não vamos ter, por causa da iniquidade de muitos, por causa das práticas sodomistas, as mesmas práticas que tiveram em Sodoma e Gomorra, as perversidades. Então, por causa dessas causas, vai ser tirada a Bíblia de nós. Então, aqui diz que o livrinho, quando João comeu, o seu sabor era doce como mel. A palavra de Deus, ela é doce como mel. Ela nos edifica, ela nos sara, ela nos cura, nos dá salvação, nos orienta, nos mostra o caminho. Ela é a nossa luz, que nos mostra o caminho certo que devemos seguir. Mas por ter aumentado a iniquidade do mundo, muitos se afastaram da palavra do Senhor. Muitos. Então, quando ocorrer o toque da sétima trombeta, irá se cumprir todas as profecias que Deus revelou aos profetas
referente aos dias finais. Então ali irá se cumprir todo o propósito de Deus, quando a volta de Cristo à terra, e ali irá ser estabelecido o reino de Deus. Muitos irão se assustar com esse dia. Vai ser assim como num relance. Não vai ter tempo de pensar. Somente aqueles que se permaneceram fiel na presença do Senhor estarão glorificando e louvando ao Senhor. Então a palavra de Deus, ela é doce. Devemos ouvi-la, contemplá-la, guardá-la no nosso coração, para que ela venha para a nossa mente, para que nós possamos então praticar. Mas ela está também anunciando o julgamento contra todo pecado, toda iniquidade, para aquela pessoa que é incrédula. E nós, enquanto servos e servas de Jesus, não devemos julgar ninguém. Devemos orar, nos consagrar, jejuar e pedir: Senhor, abre os olhos desse incrédulo. Mostra-te, apresenta-te a ele, para que eles possam se converter dos seus maus caminhos, sair da prática do errado. Porque eles vão ser julgados por Deus. E a nós não nos compete estar julgando a nenhum, a ninguém. Glória a Deus. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Contemple a Bíblia. Você não sabe ler? Ouça a Bíblia. Hoje em dia tem muitos recursos para que você possa estar ouvindo capítulo por capítulo e colocando no seu coração e na sua mente. Que Jesus Cristo possa ter misericórdia de nós. Que o Divino Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento. A paz do Senhor e bom dia a todos.